Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais um momento de meditação na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos para a segunda parte do Salmo de número 10, em nossa leitura bíblica diária. E eu já te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 10. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armam. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos deles em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres. Por que o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isto. Porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Queridos, como vimos no áudio anterior, estamos diante de um salmo de Davi, no qual ele destaca o clamor dos oprimidos. Observe que logo no versículo 1, o salmista ele começa indagando ao Senhor: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? O salmista está desesperado, está angustiado, e neste momento ele se sente como se Deus o estivesse abandonado, como se Deus estivesse abandonado o seu povo em meio à angústia. E a partir do versículo de número 2, ele começa a descrever os ímpios, os opressores, aqueles que os oprimem. E ele faz uma descrição muito minuciosa do caráter dessas pessoas, do modo de agir do ímpio, da forma como o pecado domina a sociedade na qual ele está inserido. Vimos que há pelo menos aqui 4 declarações feitas pelos ímpios que demonstram como o coração dessas pessoas se sentem. No versículo 4 eles vão dizer: Deus não existe. No versículo 6 eles vão dizer: jamais serei abalado. No versículo de número 11 ele vai dizer: Deus se esqueceu, Deus virou o rosto, Deus não está vendo a maldade do meu coração. E no versículo de número 13 a declaração é de que Deus não vai lhe pedir conta das suas más ações, da sua injustiça. E diante disso, eles agem com perversidade, com arrogância, menosprezando o justo, imputando-lhe sofrimento, angústia e dor.
Porém, quando chega no versículo de número 12, o salmista ele faz um clamor ao Senhor. Se este salmo começa com uma indagação do salmista ao Senhor, dizendo: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Aqui no versículo de número 12, nós vamos ver que a declaração do salmista em oração é: levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres. Observe que a partir de agora o salmista começa a fazer a transição do ataque do perverso ao justo para a intervenção de Deus em favor do justo. Enquanto os perversos estão confiantes, crendo que Deus não os julgará, nós veremos que a partir do versículo 14, Davi ele vai demonstrar toda a sua confiança em Deus. Deus que está assentado no seu alto e sublime trono e tem todas as coisas debaixo do seu controle, e que diante dele os maus não subsistirão. Acerca destes versículos, Warren Wiersbe vai declarar: o Senhor pode não explicar para nós por que algumas pessoas parecem escapar incólume dos seus atos perversos, mas garante que julgará os pecadores e a seu tempo defenderá o seu povo. Observe que estes versículos finais, do 14 ao 18, eles vão responder àquelas declarações feitas pelos perversos nos versículos anteriores. Ao contrário do que pensam os maus e do que eles declararam lá nos versículos 8 a 11, de que Deus se esqueceu, virou o rosto, que Deus não verá o mal que eles praticam, que Deus não está atento aos desejos malignos do seu coração, às palavras de blasfêmia que saem dos seus lábios, às ações de injustiça das suas mãos. Aqui no versículo 14, Davi vai dizer que Deus não apenas está vendo a impiedade desses perversos, mas também está atento ao sofrimento dos justos. Observe o versículo 14. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Vale ressaltar aqui, irmãos, que os desamparados, os pobres, os oprimidos, os inocentes, os órfãos, os humildes, aos quais o salmista se refere neste salmo, são os que buscam a sua salvação em Deus. São aqueles que reconhecem, que confiam que somente em Deus eles podem encontrar abrigo e proteção. Somente em Deus eles encontram refúgio seguro. São aqueles que lançam os seus cuidados sobre o Senhor, crendo que Ele os susterá e que jamais permitirá que o seu justo seja abalado. Observe que no versículo 14, Davi declara: a ti se entrega o desamparado. E no versículo de número 15, o salmista continua a sua oração. Ele declara: quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas das suas maldades, até que as descubra de todo. Deus julga os pecadores, aqueles que no versículo de número 13 achavam que por estarem vivendo em seus pecados e nada lhes acontecer, estavam isentos do julgamento de Deus. Aqui o salmista ora pedindo ao Senhor que investigue cuidadosamente as obras dos pecadores, até que toda a maldade seja revelada e que seja julgada. Davi pede para que o julgamento se manifeste ainda nesta vida. Olha que ele diz: quebra o braço do perverso e do malvado. Essa expressão, quebrar o braço, significa tirar a força, tirar o poder, retirar o domínio dessas pessoas. Isso significa que o ímpio, arrogante e autoconfiante vai ser completamente desbaratado quando Deus se levantar para julgá-lo. Porque Deus é aquele que esquadrinha o coração. Esquadrinha o coração para dar a cada um segundo a sua obra.
E no versículo 16 o salmista declara: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Observe que se lá no versículo de número 4, os perversos, os maus, estavam dizendo que Deus não existe, estavam vivendo como se Deus não existisse, aqui no versículo 16, a declaração de Davi é que Deus está assentado no seu alto e sublime trono, que Deus governa sobre todas as coisas. Ele é rei eternamente. Os poderosos, eles se ascendem ao poder por um tempo, mas depois eles são depostos. Quando eles pensam que seus tronos estão inabaláveis, Deus manda um vento e os derruba de sua posição, pois somente o trono de Deus é eterno. E ninguém pode resistir diante dele. Nenhum mal prevalece diante do Senhor. A sua justiça triunfará. E por fim, se nos versículos 5 a 7, os perversos se vangloriavam das suas riquezas, de estarem numa posição na qual jamais seriam abalados, e que de geração em geração nenhum mal poderia chegar até eles, aqui nos versículos 17 e 18, o salmista declara: Deus ouve o clamor dos aflitos e fortalece o seu coração no momento da prova, no momento da luta, no momento do sofrimento. E a seu tempo Deus trará juízo a todos os seus opressores. Olha o que diz o versículo 17: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Versículo 18: Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Deus ouve o clamor do seu povo. E o resultado final é que os ímpios nunca mais causarão terror. Eles mesmos serão aterrorizados, conforme está descrito no salmo anterior, o salmo de número 9, lá no versículo de número 20. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Aqui no Salmo 10, o tom do salmista é o mesmo. É para que Deus faça justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é pó, que não passa de simples mortal, não volte mais a espalhar o terror. Alan Herman diz que este salmo nos lembra de que, sob perseguição e opressão, nós devemos sempre recorrer a Deus e buscar nele o alívio. Ele declara que o nosso modelo é Cristo, acerca do qual o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, lá no capítulo 2, versículo 23, que Cristo, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. É nessa mesma epístola que o apóstolo nos aconselha a, se sofrermos, entregarmos-nos ao nosso fiel Criador e prosseguir na prática do bem. Este salmo termina mostrando para cada um de nós, irmãos, que a oração é uma arma poderosa. Deus está atento ao clamor do seu povo. Ainda que, aos olhos humanos, pareça que ele esteja indiferente ao sofrimento dos seus, o Senhor se levantará em seu auxílio. Charles Spurgeon declara ao final do seu comentário acerca do Salmo 9 que Satanás tem 3 títulos nas Escrituras, estabelecendo a sua malignidade contra a igreja do Senhor. Um dragão para indicar a sua malícia, uma serpente para indicar a sua sutileza e um leão para indicar a sua força. Mas nenhum destes pode permanecer diante da oração. A tão grande malícia de Amã afunda sob a oração de Esther. A mais profunda diplomacia, o conselho de Aitofel, esvazia-se diante da oração de Davi. O maior exército, milhares e milhares de etíopes, fogem como covardes diante da oração do rei Asa.
É por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele declara: não estejais inquietos, ou seja, preocupados, ansiosos, aflitos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração por meio destes salmos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos estes salmos, a palavra do Senhor. Agradeço ao meu pastor presidente, pastor Gideon Júnior, pela oportunidade que me foi franqueada. Agradeço à nossa pastora Luíde pela confiança depositada em nós. E eu quero aqui também fazer um agradecimento especial ao pastor Heber Ramos. Ele é quem disponibiliza com todo carinho, todas as manhãs, estes salmos para que chegue a todos os irmãos. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus.